Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando agora o programa Globalizando, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Já estamos há 13 anos no ar, falando sobre temas internacionais e como eles impactam o dia a dia da nossa região amazônica. Nós somos quase 60 membros e fazemos uma pesquisa de muita responsabilidade para levar o melhor para você aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Eu sou o professor Eduardo Oliveira e agora a gente vai começar um programa super especial. Hoje nós vamos falar sobre religiões no mundo entre guerra e paz. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, mas eu quero logo começar a apresentar o nosso time de locutores e locutoras, na verdade, e estamos aqui com a Camila Barreto, acadêmica do terceiro semestre do curso de Relações Internacionais aqui da UNAMA. Bom dia, Camila. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia a todos que estão presentes aqui no estúdio. E, é claro, bom dia a você, nosso ouvinte, que está nos acompanhando nesse sábado maravilhoso. Queria aproveitar esse momento para mandar um grande abraço para o nosso seguidor do Threads, o Gabriel Farias. Obrigado, Camila. Eu estou aqui também no estúdio com a acadêmica do quinto semestre de Relações Internacionais, Maria Clara Barata. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia a você, ouvinte, que está sintonizado mais um sábado aqui na Rádio UNAMA. Eu gostaria de mandar um abraço para a nossa seguidora lá do Twitter, Samile Coelho. Obrigado, Maria Clara. E quem completa o nosso time de locutoras do programa de hoje é a Tayla Amaral, acadêmica do terceiro semestre. Bom dia, Tayla. Bom dia, professor. É sempre uma honra participar do programa e já gostaria de iniciar essa bela manhã mandando um abraço para nossa seguidora do Instagram, a Maria Luísa Fonteles. Obrigado, Tayla. Esse, para você que nos acompanha agora, é o programa 660. Há 13 anos nós levamos todos os sábados o melhor das relações internacionais para você. E hoje o tema não podia ser diferente. Na véspera de Páscoa, a gente vai falar sobre religiões no mundo entre guerra e paz. E para falar sobre esse tema de hoje, nós temos como convidado o professor Mário Tito Almeida. Ele é doutor em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação em RI pela Universidade de Brasília. Ele é teólogo formado pela Università Pontifícia Salesiana em Roma e é professor do curso de Relações Internacionais aqui da Universidade da Amazônia. Seja bem-vindo, professor Mário Tito. Prazer muito grande, Eduardo, falar sobre um tema tão importante, falar de religião. Em tempos de guerra, falar de religião ensina a gente a entender por que a religião pode ser uma arma de guerra e por que ela, se mantiver a sua natureza, pode construir paz. É um tema super interessante no programa de hoje. E é um período de renovação e de esperança. A gente não pode perder de vista a ressurreição da paz num tempo tão difícil que a gente está vivendo, né? A Semana Santa nos conduz exatamente isso. Hoje é Sábado Santo e a gente leva esse momento para uma reflexão mesmo. O que é que eu estou fazendo para construir paz e o que é que eu estou fazendo para gerar guerra? Então, é uma reflexão sobre as relações pessoais, as relações internacionais permeadas pela visão religiosa do mundo. É isso mesmo, é isso que a gente vai conversar hoje no Globalizando, mas um dos diferenciais do nosso projeto é justamente uma viagem pelo mundo da música e eu queria logo chamar a Camila Barreto. Como é que tá a playlist do programa de hoje, Camila? A playlist de hoje conta com músicas de diferentes países e culturas religiosas, representando tradições como cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo. E para começar, a primeira parada do nosso aviãozinho da playlist vai ser na Indonésia, onde o islamismo é a religião predominante, porém é caracterizado por uma prática mais tolerante e diversificada, devido ao fato do país adotar o princípio da Pancasila, que garante a liberdade religiosa. E para representar a Indonésia, ouviremos a cantora Via Valen com a música Merai Bintang. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Começamos com tudo, primeira etapa da viagem musical, fomos para a Indonésia, não foi, Camila? Exatamente, professor. Acabamos de escutar Merai Bintang, da cantora Via Valen, representando a Indonésia, que, embora seja um país oficialmente laico, partidos de orientação islâmica participam da vida política e, em algumas religiões, leis e costumes seguem princípios do islamismo.
Globalizando. Fique por dentro. A religião perpassa campos cultural, moral e ético, moldando a visão de mundo das pessoas. Segundo a professora da Universidade Católica de Brasília, Marta de Freitas, as guerras não podem ser reduzidas à questão religiosa. A intolerância religiosa gerou perseguições, destruição de templos e morte de milhares de pessoas, e ainda persiste no mundo atual. Para evitar conflitos, é necessário o diálogo interreligioso e o direito à fé sem prejudicar o outro. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio o professor Mário Tito Almeida e a gente está conversando sobre religiões no mundo entre guerra e paz. Professor Mário Tito, está chegando uma pergunta aqui do Ricardo Menezes no nosso Twitter e ele pergunta o seguinte: o que a gente pode aprender hoje com esses exemplos para lidar com conflitos atuais entre as comunidades? Então, Eduardo, eu acho que a pergunta do Ricardo levanta uma questão muito interessante. Primeiro de tudo, a gente tem que levantar o conceito da questão. Religião verdadeira nunca conduz à guerra, nunca. Quando você transforma a religião em fundamentalismo religioso, aí sim você é intolerante do ponto de vista religioso, você é etnocêntrico, você acha que a sua fé é a única possível, e a razão de algumas guerras não é a religião. A razão de algumas guerras são fundamentalismos religiosos. E aí sim, quando a gente olha para a religião como exemplo de paz, você vai ter uma série de líderes religiosos que nos ensinam a recorrer mais ao diálogo do que ao conflito. Então, nesse sentido, a gente tem uma situação interessante. Os conflitos atuais precisam ser, sim, dirimidos com valores, inclusive religiosos, valores morais, como falava agora a Maria Clara. Então, assim, a gente precisa entender que a verdadeira religião nunca vai à guerra. A verdadeira religião nos leva a conversar com as pessoas de maneira pacífica. E aí é muito importante pensar nisso. E é problemático quando a religião encontra a política, né? A utilização do discurso religioso para legitimar ações políticas de exceção de um Estado, né? E isso tem acontecido muito. Nós estamos estudando lá no curso de Ciência da Religião da UEPA a discussão sobre a relação entre religião e política, inclusive os neopentecostalismos, que são eivados de política. Essas igrejas, muitas vezes, trabalham com uma visão de poder político sustentado pelo poder religioso. Então, essas igrejas que vieram dos Estados Unidos foram que construíram aqui na América Latina todo o arcabouço para que houvesse, por exemplo, a ditadura militar e, inclusive, os partidos hoje ligados a igrejas. Muito problemático, a gente vai continuar falando sobre isso ao longo do programa de hoje. Segunda etapa da viagem musical Tayla Amaral, para onde nós vamos? A playlist de hoje já passou pela Indonésia e agora vamos diretamente para o Japão, no qual o budismo apresenta características singulares, pois ao invés de substituir a religião nativa, o shintoísmo passou a coexistir com ela. Além disso, muitos japoneses praticam ambas as religiões. E para representar o Japão, ouviremos a banda Creepnuts com a música Otonoke. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viemos do Japão, Tayla Amaral. Isso mesmo, e você acabou de escutar a música Otonoke da banda Creepnuts. E você sabia que o budismo no Japão moderno está mais relacionado à cultura e às tradições do que à prática religiosa em si, abrangendo templos, rituais funerários e filosofias. Globalizando Entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio o professor Mário Tito Almeida, ele que é professor do curso de Relações Internacionais e teólogo, né? A gente chamou para falar sobre esse tema tão importante. Professor, tá chegando uma pergunta aqui da Camila Barbosa, do nosso Instagram, @pglobalizando, siga a gente lá. O que falta para esse diálogo, para que ele seja mais forte e alcance maior impacto nas relações internacionais? Primeiro de tudo, que as religiões não sejam instrumentalizadas. Então a gente não pode pegar a religião para justificar privilégios. Infelizmente, muitas religiões justificam relações de poder. Quando a gente estuda em relações internacionais a produção de verdade do Michel Foucault, ele vai dizer que as religiões exercem um poder fundamental, que é o poder pastoral, ou seja, o poder de manipular as pessoas. É o pastor que é seguido cegamente pelas ovelhas. Então, assim, deixar de manipular a religião. A segunda é olhar os valores que as religiões transferem, sabe? Você pega o hinduísmo, o islamismo, você pega o cristianismo, o judaísmo, todas as religiões no mundo têm uma regra
de ouro básica: não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim. Ou no positivo, eu só posso fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Então essa regra de ouro religiosa deveria ser a base de todas as questões ligadas ao diálogo nas relações internacionais. O grande problema hoje, no mundo marcado pela guerra, Eduardo, é ver líderes religiosos que dizem que estão agindo em nome de Deus. Falar em nome de Deus aqui é manipular a própria religião. E usar o nome de Deus é algo recorrente, né, Tayla? Na nossa área de relações internacionais, a gente estuda bastante isso, né? Sim, inclusive na aula de segunda-feira, com o professor Mário Tito mesmo, eu mesmo questionei a questão da religião ter sido usada nas últimas eleições como instrumento de manipulação, a fim de beneficiar aquele que era candidato e queria manipular a população com palavras bonitas para comprar e conseguir esse voto. Também eu fiquei pensando sobre isso e a gente teve o programa da questão da moradia digna e aí a gente falou muito sobre áreas inadequadas. E quando a gente olha para essas áreas inadequadas hoje, a gente não encontra o básico, os direitos fundamentais, como um postinho de saúde, escola, mas a gente sempre encontra uma igreja. Então, isso exemplifica muito o que você acabou de falar. Exatamente. Professor Mário Tito, quer comentar? Sim, o que a Tayla falou é muito, muito legal, porque você percebe que muitas vezes discursos religiosos de aceitação da vontade de Deus é para aceitar a pobreza, é para aceitar as condições ruins Nesse sentido, a gente precisa entender que aqueles filósofos que dizem que a religião nos aliena podem ter verdade dependendo de como se trabalha a religião. Então, eu não posso pedir para o pobre continuar pobre porque Deus quer assim. Então essa ideia é meio um desvio da religião. A religião quer a vida integral para todos. Então nesse sentido, quando eu vejo gente se elegendo como vereador, como deputado, como governador e tal, com esse discurso religioso, eu fico preocupado que é uma manipulação religiosa. Perfeito, a gente vai continuar conversando sobre isso. Terceira etapa da viagem musical, além da viagem pelo mundo da notícia e muita informação, temos viagem também pelo mundo da música. Para onde nós vamos, Camila Barreto? E agora, nosso aviãozinho da playlist está pousando na Itália, onde o catolicismo manifesta-se na música, na culinária e nos valores sociais, configurando-se como um elemento que influencia profundamente a cultura e as noções de identidade no país. E para representar a Itália, ouviremos a música Quanto Amore Se, do cantor Eros Ramazzotti. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Música sensacional aqui no programa Globalizando. Nós já fomos para Indonésia, Japão. Onde que a gente estava agora? Camila Barreto. Estávamos na Itália, onde acabamos de ouvir a música Quanto Amore Se, do cantor Eros Ramazzotti, representando esse país, que abriga a cidade do Vaticano, sede mundial da Igreja Católica e residência do Papa. Esse enclave religioso, localizado em Roma, confere ao país uma importância singular no cenário religioso global. Globalizando Entrevista. Vamos continuar agora com o nosso bate-papo de qualidade e nós temos um novo quadro aqui no Globalizando, que é entrevistando calouros de relações internacionais e eles mandam uma pergunta. Vamos acompanhar. Bom dia, ouvintes do Globalizando. Me chamo Arthur Ripardo, faço parte da equipe de entrevistas e estou com o calouro Heitor Amorim para a pergunta com o entrevistado. Bom dia, Arthur. Bom dia, equipe do Globalizando. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a você, querido ouvinte. A minha pergunta é: qual é o papel dos líderes religiosos na mediação de conflitos e na promoção do diálogo interreligioso em contextos de desigualdade, diversidade cultural e violência? Agora eu devolvo para você, Mário Tito. Olha, a pergunta do Heitor, tua pergunta é muito boa. Aliás, o curso de Relações Internacionais tem recebido calouros de altíssima qualidade e o Heitor faz uma pergunta assim: qual é o papel do líder religioso? A minha questão é a seguinte: o líder que é verdadeiramente religioso, ele sempre vai batalhar pela paz. Então nós temos Mahatma Gandhi, nós temos os líderes não só do budismo como do hinduísmo na própria Índia, nós temos o Papa Francisco, tivemos o Papa João XXIII, o Papa João Paulo II e agora o Papa Leão. Aliás, o Papa Leão vem dizendo... Chico Xavier, e tem mais também. O Papa Leão disse outro dia que não só ele, o papado dele, mas todos os líderes religiosos deveriam ter como palavra base a paz. Então, falar de paz é a própria missão do líder religioso. E aí fica um critério, Eduardo. Eu vou julgar um líder religioso se ele fala de paz ou se ele fala de guerra. Porque se ele fala de guerra, ele não é mais líder religioso. Ele pode ser líder de alguma coisa,
coisa, mas não religioso. E aí, esse é o nosso critério. Então, não tem sentido um Papa não falar de paz. E nesse sentido é importante também recuperar, vou pedir mais um tempinho para Joelma, por causa do seguinte, porque recentemente o Benjamin Netanyahu fechou a igreja do Santo Sepulcro e o Pizzaballa, que é o cardeal responsável lá, ele acatou a ordem. Ele disse assim, eu não vou brigar com o Benjamin Netanyahu porque não é meu papel, porque acima de qualquer coisa eu quero construir paz. E de fato essa mediação é muito importante. Um dos presidentes que mais queriam estar na posse do Papa Leão era justamente o Donald Trump, e o Papa é estadunidense. Apesar disso, ele condenou qualquer líder que use a justificativa religiosa para perpetrar guerras ao redor do mundo, né? Então tem essa diferença. Sim, ele estava se referindo inclusive a uma reunião que houve de pastores evangélicos lá no Salão Oval, onde todos colocaram a mão abençoando o Donald Trump depois dele ter lançado uma guerra contra o Irã e todos aqueles que não concordam com ele no mundo. Então assim, o Papa reage dizendo, como é que eu posso ser um líder religioso se eu propago a paz, a morte? Não tem sentido. Então por isso que o Heitor, quando fala, o líder religioso ele precisa anunciar e denunciar. Anunciar para dizer qual é o mundo que nós queremos, um mundo de paz. E denunciar o mundo naquilo que não é paz. Então esse é o papel do profeta. Perfeito, professor Mário Tito. Temos um novo quadro, né? O próximo quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. Bom, a equipe do Globalizando, ela não está aqui só no estúdio, na verdade ela está espalhada pela Grande Belém, região metropolitana da cidade, e quero convidar para o nosso programa de hoje a nossa produtora, Raíssa Daniele, que está trazendo mais informações para os nossos ouvintes. Bom dia a todos do estúdio, bom dia querido ouvinte. Hoje estou diretamente da UNAMA Dalcindo Cassela e vou conversar com a Thaís Leal, que é professora do curso de Relações Internacionais aqui da UNAMA. Bom dia, professora. Bom dia, Raíssa, bom dia estúdio e ouvintes do programa Globalizando. Então, professora, em que medida o fundamentalismo religioso pode ser considerado uma ameaça à ordem internacional? As religiões ao longo da história foram frequentemente mobilizadas como instrumento de legitimação simbólica e política de guerras. Ainda que em muitos casos os conflitos tivessem causas estruturais não religiosas, a religião sempre funcionou como elemento de mobilização social, justificativa moral e construção de identidade coletiva. E de que forma as religiões já foram utilizadas para justificar guerras ao longo da história? O fundamentalismo pode servir como base ideológica para movimentos extremistas violentos, resultando em terrorismo, guerras civis, desestabilização de estados frágeis. Então, nós temos ao longo da história muitas dessas construções de impacto global. Agradeço muito por dividir seus conhecimentos conosco, professora. Muito obrigada a todos pelo convite, é um prazer participar. E essa foi a professora Thaís Leal, diretamente da UNAMA Dalcindo Cassela. Obrigada pela sua companhia e volto com vocês aí no estúdio, professor. Muito obrigado, Raíssa, pela sua participação, excelente entrevista e até a próxima. E agora a gente vai para a próxima etapa da viagem musical. Nós já fomos para Indonésia, Japão e Itália. Para onde que a gente vai agora, Maria Clara Barata? Olha, Eduardo, a nossa quarta etapa da viagem musical acabou de chegar na Nigéria, onde os iorubais somavam mais de 20 milhões de pessoas no início do século XXI. A maioria dos homens iorubais é composta por agricultores, comerciantes ou artesãos. E para representar a Nigéria, ouviremos a música Happy Day da cantora Yemi Alade. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical sensacional. O professor Mário Tito estava dançando Happy Day aqui no estúdio. Para onde que a gente foi? Qual é o país da viagem musical? Olha, Eduardo, o aviãozinho acabou de passar pela Nigéria com a música Happy Day da cantora Yemi Alade. E a religião tradicional urubá possui uma hierarquia elaborada de divindades, incluindo um criador supremo e cerca de 400 deuses e espíritos menores, a maioria dos quais está associada a cultos e sacerdotes próprios. E esse foi o primeiro bloco do programa Globalizando. Então, Camila, para onde nós vamos no próximo bloco? Fique esperto, porque no próximo bloco a playlist de hoje vai passar pela Índia, Tailândia, Afeganistão e, é claro, o nosso amado Brasil. Exatamente, você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.
Estamos de volta aqui com o programa Globalizando, aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Estamos há 13 anos no ar. Esse é o programa 660 oportunidades de você conhecer mais da área das relações internacionais e como isso impacta a sua vida também aqui na região amazônica. Há 13 anos, levando para você aqui na Rádio Nama FM 105.5. E o programa de hoje está falando sobre religiões no mundo, entre guerra e paz. E para isso a gente está recebendo aqui no estúdio o professor Mário Tito Almeida, ele que é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, é teólogo pela Universidade Salesiana de Roma e também é professor do curso de Relações Internacionais aqui da Universidade da Amazônia. E antes da gente continuar com o nosso bate-papo de qualidade, Tayla Amaral, quinta etapa da viagem musical. É isso mesmo, Eduardo. Lembrando que a playlist de hoje conta com músicas de diferentes países e culturas religiosas, representando tradições como cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo. E também lembrando que a playlist de hoje já passou pela Indonésia, pelo Japão, pela Itália, Nigéria e agora vamos para a Índia, que há mais de 4.000 anos possui o hinduísmo como religião predominante, sendo praticada por cerca de 80% da população e é considerada uma das tradições religiosas mais antigas do mundo. E para representar a Índia, ouviremos a música Rhythm and Blues da banda Parikrama. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Pousamos na Índia, não é isso, Tayla Amaral? É isso mesmo, acabamos de escutar a música Rhythm and Blues da banda Parikrama e ainda no contexto indiano, baseada em um vasto conjunto de crenças, rituais e textos sagrados, como os Vedas e a Bhagavad Gita. O hinduísmo influencia profundamente a cultura, a filosofia e o cotidiano indiano. Globalizando. Fique por dentro. Organismos internacionais atuam como pilares na promoção de acordos de paz, direitos humanos e cooperação internacional, frequentemente integrando o diálogo interreligioso para fortalecer esses esforços. As religiões podem influenciar acordos de paz ao fornecerem valores de tolerância e reconciliação, com líderes mediando conflitos e curando feridas pós-guerra. Organizações como Religiões pela Paz, reafirmando compromissos pelo alcance na União Mundial. Globalizando Entrevista. Estão chegando aqui várias perguntas, na verdade, sobre esse tema tão importante que a gente trata aqui no programa Globalizando. E, professor Mário Tito, está chegando uma pergunta aqui da Mariana Correia, do nosso Instagram, @pglobalizando. E ela pergunta o seguinte: por que algumas religiões, apesar de pregarem amor e compaixão, foram usadas para legitimar perseguições e guerras? Interessante, né? É muito interessante porque a gente já começou a falar no primeiro bloco da questão do fundamentalismo religioso. Mas talvez o grande problema, Eduardo, seja que as religiões, ou algumas delas, acham que são as únicas porta-vozes de Deus, ou porta-vozes do sagrado. E aí acontece que aqueles que eu considero que não sejam bons porta-vozes, eu tento calá-los, eu tento fazê-los não falar mais. E isso vem acontecendo na história da humanidade. Eu estou me referindo às cruzadas, por exemplo, eu estou me referindo a toda a ação dos cristãos aqui na América Latina contra os povos astecas, incas, maias. Eu estou me referindo a toda a ação dos turcos otomanos na Europa católica cristã. Estou me referindo aos ataques do Al-Qaeda no 11 de setembro. Ou seja, sempre tem essa perspectiva de você fazer uma intolerância religiosa. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é, às vezes, o fiel de uma igreja, ele esquece que ele não é fiel de um pastor, ou de um padre, ou de um bispo. Ele, na verdade, é fiel a Deus. Então, quando ele tem essa relação, que é esse intermediador, que é o pastor, o padre, ele não efetivamente não está ligado com o transcendente, ele acaba manipulando os fiéis. Então, eu tenho que ser um fiel de uma religião, mas não ser um alienado por essa religião. E isso é o grande problema hoje, quando se fala em religião manipuladora. Então, mas não tem aquela ideia que a gente tinha antes, como se o líder religioso fosse a personificação de Deus na Terra, né? Como se uma coisa de endeusar a pessoa, mas sim cultuar através de um ser humano que está ali para guiar através desses princípios. Que deveria, né, ser o mais próximo possível daquilo que nós chamamos de Deus. Deus, por definição, e não estou falando nem do Deus católico cristão, de qualquer Deus. Quando eu chamo de Deus, fora a mitologia
cultura greco-romana, a gente fala de Deus com algo perfeito. Então eu não posso dizer eu sou o ministro de Deus e não tentar ser perfeito como ele for. E veja, Eduardo, uma coisa que eu costumo falar nas minhas aulas de ética e religião é o seguinte: se você, Eduardo, é um professor da UNAMA e vai e faz algum mal contra a Gabi Nascimento, por ser professor, já causa impacto, porque se espera que o professor faça o bem para as pessoas. Porém, se o professor Eduardo não é professor, é padre, e se você bater na Gabi Nascimento, causa um impacto maior, porque não se espera de um padre, de um pastor, de um homem religioso que faça o mal. Então essa é uma discussão muito interessante, ou seja, a gente vai pensar na religião sempre como algo bom, mas não pode esquecer que alguns podem manipular a religião para os seus benefícios próprios. Perfeito, a religião já não está pronta, né? Ela é administrada pelas pessoas que estão aqui. E é isso, a gente vai continuar o nosso bate-papo, mas claro, guiado pela nossa viagem musical tão maravilhosa. 6ª etapa da viagem musical, a gente já foi para Indonésia, Japão, Itália, Nigéria e Índia. Para onde que a gente vai agora, Maria Clara Barata? Olha, Eduardo, o aviãozinho da polícia acabou de pousar na Tailândia, onde o budismo Theravada é a religião majoritária na Tailândia, adotada por mais de 93% dos habitantes. Introduzido no país há mais de 1000 anos, ele se consolidou como parte essencial da identidade nacional tailandesa. Para representar a Tailândia, ouviremos a música Rockstar, da cantora Lisa. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical sensacional, fomos pra Tailândia, Maria Clara. É isso mesmo, Eduardo, e essa música super animada da cantora tailandesa Lisa, Rockstar. Presente no dia a dia dos tailandeses, o budismo influencia a arquitetura dos templos dourados, as festas tradicionais, a ética social e milhares de monges e templos espalhados pelo país. Globalizando Entrevista. Estamos de volta e além da pergunta daqueles que estão iniciando o curso de Relações Internacionais, os calouros, a gente tem também um novo quadro no Globalizando, que é a pergunta do internacionalista. O professor Mário Tito, inclusive a Alana Andrade, foi minha colega, né, na época da universidade, e vamos escutar agora o áudio dessa internacionalista. Oi, gente, bom dia aos ouvintes do Globalizando, pessoal do estúdio, ao convidado de hoje. Eu me chamo Alana Andrade, eu sou internacionalista, formada pela UNAMA, e a pergunta que eu gostaria de fazer ao convidado é assim: embora a liberdade religiosa seja um direito fundamental, né, que protege a identidade de bilhões de pessoas, ao mesmo tempo a gente percebe que certas interpretações entram em conflito com a dignidade individual, principalmente, né, das mulheres. E assim, diante disso, como navegar entre o que é a religião de fato e essas outras interpretações que delas se transformam em uma ferramenta de controle sobre as mulheres? Aliás, eu queria, inclusive, elogiar Eduardo Krigor, que é o responsável pela Sem equipe dúvida. de entrevista, com essa ideia muito interessante. Trazer a pergunta do calouro, trazer a pergunta do internacionalista. E a pergunta da Alana, ela é muito legal, porque ela fala exatamente de uma coisa fundamental, que é a liberdade religiosa, né? Um direito fundamental. E aí vai a grande questão da percepção da liberdade, inclusive das mulheres, né? A questão da ideia da religião querer, de alguma forma, legislar sobre as mulheres. Eu acho que tem uma coisa que precisa ser dita, tá? Infelizmente, a religião, eu estou falando especialmente do cristianismo, mas também de outras religiões monoteístas, elas são conjugadas no masculino, historicamente conjugadas no masculino. Por exemplo, no caso da tradição católica cristã, você fala em Deus como pai, você não fala em Deus como mãe, quando na verdade Deus não tem gênero, não tem sexo, na verdade Deus é uma mistura de pai e mãe, mas a literatura coloca sempre o pai, o homem, a percepção machista. Porque não tem papisa, né? Exatamente. Recentemente, a igreja anglicana, inclusive, ordenou o arcebispo lá de Cantuária, que é a igreja principal da Inglaterra, que é uma bispa. Então, isso de alguma forma mostra a tentativa de abrir-se para a questão religiosa. O que não pode acontecer, talvez aqui fique muito claro, Eduardo, e aqui eu tô falando de maneira como teólogo mesmo, né? Veja bem, se fulana de tal faz parte de uma igreja e ela aceita aqueles ensinamentos, a igreja logicamente pode aconselhar aquela pessoa. Agora, se aquela pessoa não faz parte daquela religião, por que a religião vai ter que dizer o que ela tem que fazer ou não?
Então, tecnicamente, as leis religiosas devem vigorar para as pessoas que fazem parte daquela religião. Se eu não faço parte dessa religião, eu não tenho por que ter o meu corpo, a minha vida, as minhas vontades controladas por uma religião. A fé, ela não é panfletada, não, né? Não pode, exatamente. Só para aqueles que aderiram efetivamente. Então, quem adere pode se sentir, de alguma forma, subjetivado por isso. Mas quem não adere não tem por que estar Eu queria pedir um tempo rapidinho para fazer uma pergunta. A gente sempre fala sobre o direito das mulheres, sobre a administração do seu próprio corpo. Como é que a religião hoje vê em relação a isso? Porque tem questões polêmicas como o aborto. A mulher pode ter o direito a fazer isso. Como é que vê a instituição religiosa em relação a essas pautas? Nós temos que partir do princípio antropológico, Eduardo, de que eu não sou eu sou eu e todas as minhas relacionalidades. Tudo bem que eu tenho o meu corpo, tenho a minha vontade, as minhas coisas, mas eu vivo em sociedade. Talvez a grande discussão que se coloca não é exatamente sobre o aborto, sim ou não. A questão é o controle meu sobre a partir de uma religião. Então, eu não posso entender que uma religião me diga o que fazer na minha vida privada. A não ser, repito, que essas temáticas, eu diga, eu aceito essa orientação religiosa. Casos, por exemplo, do Irã. O Irã é uma república teocrática, ela transformou a lei religiosa na lei do país. Então, ela fez com que todo mundo, independente ou não de serem do Islã, tenham que receber essa cobertura dessa lei. Já se fundiu com o direito do Estado, né, da cidadania. Nos outros países não, então não tem porquê de alguma forma legislar. Apesar de que, e isso tem que ficar muito claro, o aborto não é questão de polícia, é uma questão de saúde. É isso mesmo, muito bom. Professor Mário Tito, a gente vai continuar conversando já, mas antes, quero chamar a nossa penúltima etapa da viagem musical. A gente já passou por tanto lugar. Pra onde que a gente vai agora, Tayla Amaral? Isso mesmo, Eduardo. A playlist de hoje já passou pela Indonésia, pelo Japão, pela Itália, Nigéria, Índia, Tailândia e agora vai pousar lá no Afeganistão, no qual a religião desempenha um papel central na organização da sociedade no país, sendo o islamismo a base do sistema político, especialmente após a retomada do poder pelo Talibã em 2021. E para representar o Afeganistão, ouviremos a música Kanumi, do cantor Vale. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Música sensacional aqui no programa Globalizando. Tayla Amaral, o que a gente escutou agora? Escutamos a música Kanumi, do cantor Vale, e ainda nesse contexto, o islamismo no Afeganistão ultrapassa a dimensão religiosa e configura-se como um elemento estruturalmente da sociedade do Estado. Sua influência manifesta-se nas esferas política, jurídica e cultural. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Globalizando, você já sabe, é um projeto de extensão ligado ao curso de Relações Internacionais da UNAMA, mas não é o único. Na verdade, nós temos um grande projeto aqui na nossa instituição, que é o Site Internacional da Amazônia. E eu estou recebendo aqui para falar sobre o site a Gabriele Nascimento, que é membro do Site Internacional da Amazônia e acadêmica do 5º semestre de Relações Internacionais. Seja bem-vinda, Gabi. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando e aos presentes no estúdio. E aí, Gabi, me conta sobre os artigos acadêmicos dessa semana. O que os nossos ouvintes podem esperar do site? Bom, no dia 6, segunda-feira, em artigos acadêmicos, a gente vai ter o texto com o tema Irracionalidade Estratégica, a lógica política por trás das decisões de Trump, escrito por Soraya Pinheiro, acadêmica do 3º semestre. No dia 8, quarta-feira, no Amazônia em Foco, quadro dos artigos especiais, teremos o texto O Papel Estratégico dos Recursos Hídricos da Amazônia para o Brasil, escrito por mim, Gabriele Nascimento, acadêmica do 5º semestre. No dia 10, sexta-feira, teremos o texto Neocolonização na América Latina, escrito por Maria Clara Barata, acadêmica do 5º semestre de RI. Essa semana tá tumultuada de artigo de qualidade aqui, né? Que bom. E sobre os outros quadros do site, o que tu destacarias aí para o nosso ouvinte? Eu gostaria de destacar o passaporte musical, que
tratará da The Buff Band, uma banda irlandesa de música tradicional. Seus autores são Vinícius Kenui, acadêmico do primeiro semestre, e Alciane Carvalho, internacionalista formada pela UNAMA. Sensacional! E onde a gente encontra todo esse conteúdo de qualidade? Fala aí para os nossos ouvintes. Todos os artigos podem ser encontrados no endereço internacionaldaamazônia.com. Além disso, você pode acompanhar o nosso Instagram, interdaamazônia_. Muito obrigado pela sua participação, Gabriele Nascimento. Volte mais vezes para falar do site Internacional da Amazônia. Obrigado, professor, pela oportunidade de poder participar do projeto e falar sobre o Internacional da Amazônia. Obrigado, Gabi. Agora a gente vai para o próximo quadro do programa Globalizando. Globalizando Entrevista. Professor, tem muita pergunta chegando, é um tema que não acaba nesse programa, inclusive, né? A gente pode falar isso ao longo do ano, mas tá chegando uma pergunta aqui da Helena Duarte, do nosso Twitter, e ela pergunta o seguinte: como evitar que discursos religiosos sejam manipulados para justificar violência nos dias atuais? Vou falar de 3 pontos de vista. Primeiro ponto de vista dos líderes religiosos. É entender que ele é canal, ele é instrumento, ele não é Deus, ele não é aquele que tem a última palavra, ele é um canal. Se as pessoas virem no líder um canal para chegar até Deus, o transcendente, ele já cumpriu o papel dele. Segunda coisa, do ponto de vista do fiel, daquele que é seguidor, ser um crítico religioso. Ter fé não significa deixar de criticar, deixar de analisar aquilo que pode ser melhor, deixar de ser melhor. Então esse é o segundo ponto. E um terceiro, que a sociedade como um todo valorize de um lado a religião como instrumento de paz e ao mesmo tempo denuncie quando a religião for instrumento de guerra. Fazer arminha dentro de uma igreja para defender determinados líderes políticos significa trair a própria religião. Então, o principal instrumento para a fé no século XXI é justamente a crítica. Exatamente. A fé, ela é um salto no escuro. É verdade, eu acredito sem ter racionalidade. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma fé que me permita ver as coisas diferentemente. Quer dizer, ela não pode ser cega do ponto de vista de eu não ver aquilo que efetivamente eu devo fazer com a minha fé. Por exemplo, eu não acredito em gente que vive na igreja, que vive rezando, até meio sábado santo, e não faz um bem pra ninguém. Ele tá na igreja, tá rezando, tá tudo, saiu da igreja, começou a falar mal de todo mundo, começou a fazer, a construir coisas negativas. Como se a fé é só dentro da igreja. Exatamente. E depois não, esquece. A fé tem uma dimensão necessariamente social. Uma fé cristã ou islâmica ou de qualquer coisa que não tenha um compromisso social é uma fé mentirosa. É isso mesmo. Muito obrigado, professor, por esse esclarecimento. Na verdade, a fé precisa ser vivida em todos os espaços, né, da nossa vida. E agora a gente vai para a próxima etapa da viagem musical. Voltamos para casa, Camila Barreto. E depois de rodar o mundo, não há nada melhor do que voltar para casa, não é mesmo? No Brasil, as religiões promovem a paz e a coesão social a difundirem valores como o respeito e a solidariedade. Momentos como a Semana Santa, ligada ao cristianismo, reforçam ideias de união e perdão. E para representar o Brasil, ouviremos a música Andar com Fé, de Gilberto Gil. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que música linda, né? Na verdade, fala tudo sobre o que a gente está conversando no nosso programa. Voltamos para casa agora, não foi, Camila? Exatamente, professor. Acabamos de pousar no Brasil e ouvimos a música Andar com Fé, de Gilberto Gil. E é importante comentar que a diversidade religiosa no país revela conflitos, como a intolerância religiosa, especialmente contra religiões de matriz africana, mostrando que a religião pode ser tanto um fator de união quanto de exclusão. E esse foi o programa Globalizando de hoje. A gente conversou sobre um tema super importante, numa data alusiva, mas que a fé precisa ser espalhada em todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida, em todos os dias. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no programa Globalizando. Eu sou o professor Eduardo Oliveira. E os ouvintes podem enviar sugestões de temas através do e-mail programaglobalizando@gmail.com. Agradeço, inclusive, a presença do nosso convidado de hoje, o professor Mário Tito Almeida. Muito obrigado pela conversa que nós tivemos hoje. É sempre bom a gente socializar aquilo que a gente estuda, né, Eduardo? As pessoas às vezes me conhecem muito mais como economista, como internacionalista, mas essa é uma área que eu gosto muito de estudar, que é a teologia e ciência da religião. Que tem tudo a ver com RI. Inclusive. Exatamente. Então buscar, inclusive eu estou atrás de alunos corajosos que façam exatamente esses TCCs e pesquisas sobre religião e relações internacionais para a gente aprofundar. E eu acho que é muito bom falar de religião numa semana que nós chamamos santa, como católicos cristãos. E eu queria aproveitar para desejar para todos uma feliz Páscoa. Afinal de contas, a Semana Santa não termina com a morte. A grande mensagem do cristianismo não é a morte, é a ressurreição.
celebração. Então, desejar Feliz Páscoa é desejar que todos tenham vida, e uma vida completa, não uma vida de sobrevivência, mas uma vida que seja digna de ser vivida. É isso mesmo, muito obrigado, professor. Agradeço também a quem fez pergunta: Ricardo Menezes, Mariana Correia, Heitor Amorim, Alana Andrade e Helena Duarte. Quero agradecer também a equipe de locutoras do nosso programa de hoje. Muito obrigado, Camila Barreto, membro da equipe de mídias. Eu que agradeço, professor, e eu gostaria de convidar você, nosso ouvinte, para escutar o programa do próximo sábado, com o tema Neocolonização da América Latina. É isso mesmo, Camila, muito obrigado. Quero agradecer também a líder da equipe da playlist, Maria Clara Barata. Obrigada, Maria Clara. Eu que agradeço, Eduardo. É sempre um prazer estar aqui. Eu convido você, ouvinte, a acompanhar o Globalizando no Twitter, Instagram e Threads, todos com @pglobalizando. Completando os nossos agradecimentos, quero agradecer também a Tayla Amaral, membro da equipe de externas. Muito obrigada, Tayla. É sempre uma honra estar aqui na locução do programa. Agradeço a confiança e também agradeço a você, ouvinte, que nesse sábado de Aleluia está nos acompanhando até agora. Também gostaria de lembrá-lo que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos como Programa Globalizando. Obrigado, Tayla. Agradeço também a quem fez a direção de estúdio, que a direção de estúdio de hoje foi de Soraya Pinheiro, o cronômetro Joelma Costa e a transmissão da live Jacó Saragá. E esse programa também foi produzido por Daiane Almeida na coordenação executiva, na gestão de liderança Carol Matsura, nas orientações Vitória Magno e Beatriz Oliveira, na playlist Vitória Santos, Laura Coelho e Miguel Cabral, no Globalizando News, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, Yasmin Cavalcante, Maria Feitosa e Fernanda Carvalho, nas mídias Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Mayumi Feitosa, Raíssa Abinara, João Fialho, Iago Melo, Heitor Amorim, Ana Lu Sarmento, Alice Santos e Yasmin Campos, nas externas Ana Clara Duarte, Lara Rabelo, Eduarda Cavalcante, Isabelle Gouveia, Gabriel Reis e Felipe Ranieri, nas entrevistas Crigo Lutenmayer, Luciano Trindade, Felipe Leão, Malu Andrade e Arthur Ripardo, no conteúdo Brenda Macedo, Daiane Duarte, Enzo de Luca e João Caio Cunha, no roteiro Eduarda Miranda, Iane de Paula, Isabela Soares e Lara Carvalho, na revisão Letícia Costa, Maiara Batalha, Yasmin Ribeiro e José Cherne, no Globalizando Breaking Live, Nina Fernandes e Soiane Leão, no arquivo e documentação e relatórios Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa e Nicole Santos. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, muito obrigado, Heraldo Cruz. A apresentação foi minha, professor Eduardo Oliveira, e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou o Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.